Você não sabe o valor que a malandragem tem. Você não sabe o valor que a malandragem tem. Você não sabe o valor que a malandragem tem. Ela tem valor demais. Vê se segura, rapaz. Você não sabe o valor que a malandragem tem. Família, salve família querida! Hoje eu trouxe aqui um instrumento chamado berimbau que me acompanha em muitas jornadas da minha vida, sempre joguei capoeira e hoje eu vim trazer um pouquinho mais a respeito da capoeira e a malandragem. Verdade, não é somente ser capoeirista, não é somente ser malandro, muitas vezes na linha de malandragem. Nós ouvimos falar que o malandro jogava capoeira para se defender e outras coisas mais. Então hoje, nesse Um Dedo de Prosa, eu quero trazer para você um pouquinho mais entre a capoeira e a malandragem. Fica aí, não sai daí não, depois da vinheta eu volto. Já já a gente se encontra. Salve família! Estamos de volta e hoje eu vou falar um pouquinho mais nesse Um Dedo de Prosa a respeito da capoeira e da malandragem. Sabemos bem a história da capoeira que foi trazida pelos escravos quando vieram da África e foi desenvolvida aqui no Brasil, um pouco mais dessas artes, observando as atitudes dos animais, os movimentos dos animais, e também com aquilo que já vinha de visceral dentro do ser humano, né? O espírito da batalha, o espírito da justiça dentro de si. A capoeira durante muito tempo foi discriminada, ela era proibida, assim como a religião, na década aí de 1910, 1915, era proibido a prática de rituais no qual envolvia a matriz africana em tudo isso. Assim como a capoeira também. Vou trazer uma curiosidade para vocês. Você sabe como que antigamente era denominado se uma pessoa era malandro ou não? Se era capoeirista ou não? Tem uma ladainha na capoeira que fala assim, oi, me pega esse nego e derruba no chão, esse nego é valente, esse nego é limão. Pega esse nego e derruba no chão, esse nego é valente, esse nego é o cão. Gente, essa música fala a respeito de, antes, como na época da ditadura, eles pegavam na rua os capoeiristas e as pessoas que estavam trajadas como malandros da época. O que acontece? Eles colocavam um limão dentro da calça dele, de quem fosse, assim, vamos dizer, abordado pela polícia da época, era colocado um limão. Se esse limão descesse pela calça e saísse na boca de baixo, considerado era que ele era um malandro, era um capoeirista. Por isso que veio essa música, essa ladainha também, falando a respeito disso aí. Isso é só uma curiosidade, se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade a saber sobre essa história que eu trouxe agora, vocês podem procurar, podem pesquisar que fala a respeito disso também. E hoje eu quero falar a respeito da malandragem e da capoeira. Vamos lá. Sabemos muito bem que quando os negros foram libertos, antigamente, dentro dos rituais que eram feitos nas senzalas, tinha um momento de, vamos falar assim, de divertimento que era para eles, que aos olhos dos senhores donos das fazendas e também daqueles que levavam adiante aquilo que o dono da fazenda impunha, era somente um ato de brincadeira, era um ato de descontração, era uma forma deles de se descontraírem, né, dos afazeres que tinha no dia a dia. Mas também sabemos que durante a época da abolição, muitos escravos faziam uma prática da capoeira. Existem dois tipos de capoeira. A capoeira de Angola, que foi a mestra de tudo, a que veio primeiro, foi a capoeira Angola, que era um jogo mais rasteiro, um jogo mais malandreado, mais cadenciado,
porque era praticado muitas vezes com corrente nos pés. Por isso que é um jogo mais rasteirinho, é um jogo mais malandreado, é um jogo que você não sabe de onde vai vir o golpe, a surpresa pode vir de qualquer lugar. Então era um jogo que era feito com os escravos, a maioria das vezes treinavam acorrentados. Por quê? Aqueles escravos que eram mais fortes, aqueles que às vezes tomavam por justiça, quando via alguém sendo injustiçado, eles acabavam batendo no senhor, no senhor da mata, que eles falavam, né, que eram os capitães da mata, que eram os que tomavam conta, os feitores que tomavam conta dos escravos. Muitas vezes era usado a capoeira para poder defender os outros escravos que estavam sendo ameaçados e muitas vezes injustiçados, que eles estavam apanhando no tronco e outras coisas mais. E também temos a capoeira regional. A capoeira regional foi criada pelo mestre Bimba, é uma capoeira mais em pé, uma capoeira um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, uma capoeira muito mais de contato em pé, uma capoeira um pouco mais ligeira e não cadenciada como a capoeira de Angola trazida pelo mestre Pastinha. Então eu quero dizer para vocês, fazendo uma ligação do que é a malandragem e a capoeira. Então sabemos que a capoeira veio desde a época da senzala. Quando houve a abolição da escravatura, os escravos não tinham para onde ir. Muitos deles permaneceram em algumas fazendas trabalhando por um salário bem pequenininho. Outros foram para os morros e se alocaram, próximos às grandes matrizes, próximos às grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, a capital de Minas Gerais. Então esse povo, quando subiu para o morro, muitas vezes usava da capoeiragem para fazer o divertimento e a distração de algumas pessoas quando estavam na cidade. Vamos colocar desta forma. O jogo da capoeira, muitas vezes, era armado uma roda de capoeira e ali sim tinha aqueles que levavam a sério a capoeira e os malandros da época, que eram considerados marginais, porque viviam à margem da sociedade, viviam numa vida um pouco mais precária. Se eu disser para vocês que na hora do divertimento, na hora do entretenimento da roda de capoeira não existia outros que batiam a carteira de um, que levavam um relógio de bolso do outro, isso acontecia, porque sabemos que era a forma deles conseguirem de repente algum sustento para poder levar para o morro. Assim também sabemos que o pessoal que fazia prática de usos de rituais de matrizes africanas também se alocaram nesses morros e assim também foi surgindo aí a macumba carioca, a cabula capixaba. Então eu quero trazer para vocês a malandragem, a linha da malandragem, qual é a influência que tem a linha da malandragem com a capoeiragem e a capoeiragem dentro da linha da malandragem. Nos morros cariocas, o que acontece? Quando os malandros, aqueles que queriam viver não somente numa boa vida, mas aqueles que às vezes trabalhavam, vou dar um exemplo de Zé Pelintra. Zé Pelintra, ele foi um estivador de porto, muita gente não sabe, mas ele sempre esteve ali, algumas das passagens de Zé Pelintra. Teve a passagem dele que ele trabalhava no porto, ele era estivador. A forma que ele achou para se defender, a capoeiragem, porque a capoeira era a prática mais comum nos morros, onde nos finais de semana faziam-se as rodas nas praças públicas no Rio de Janeiro, faziam-se as rodas de capoeira, e muitas vezes numa discussão, num desencontro de ideia entre malandros, numa roda de baralho, acontecia de um ser desafiado pelo outro e nesse desencontro de ideias rolar capoeiragem, jogo de navalha, navalhada na cara, punhalada. Então a capoeira sempre esteve presente em tudo isso, não somente fazendo a defesa do malandro, mas também impondo. Muitas vezes ninguém gostava de entrar na roda com o Zé Pelintra e ele tem um costume de dizer que ele não dava o privilégio a qualquer um de limpar o sapato dele com o próprio bigode, ou seja, ele sempre se garantiu naquilo que ele fazia. Então, gente, esse dedinho de prosa que eu estou trazendo para vocês agora é só um pouquinho daquilo que eu estou preparando para vocês, falando um pouquinho mais a respeito da malandragem, falando um pouquinho mais a respeito de Zé Pelintra. Quem tem na cabeça somente o arquétipo do malandro sobre Zé Pelintra está enganado e eu vou falar com vocês a respeito disso daí nos próximos programas. Nós vamos trazer um pouco mais da essência de quem é Zé Pelintra dentro do catimbó de Jurema, quem é Zé Pelintra dentro da linha da malandragem, quem é Zé Pelintra, esse ser encantador que vem na vida da gente, aí essa entidade tão maravilhosa, trazendo muito caminho para que a gente possa estar assim evoluindo em nossa caminhada, em nossa jornada sobre a Terra. Fico feliz em estar aqui mais uma vez, trazendo um dedinho de prosa para vocês, tá bom? E vamos cantar, porque quem canta os males espanta. Eu vou pegar aqui meu berimbau
e vou cantar uma cantiga para o seu Zé Pelintra. Nada mais justo, não é mesmo? Vamos cantar uma cantiga para o nego. Salve, seu Zé Pelintra! Eu me chamo Zé Pilintra e já fui maquinista de trem. Quando eu passo na Cruz, nunca fica de bode ninguém. Seu Zé olha o beco, no beco virou a virada do beco. Seu Zé se mandou, sem beber aqui não fico, sem beber não volto mais. Eu volto pra linha do trem, mas virado no Satanás. Eu me chamo Zé Pilintra e já fui maquinista de trem. Quando eu passo na Cruz, nunca vi catimbó de ninguém. Seu Zé olha o beco, que o beco virou na virada do beco. Seu Zé se mandou. As família, axé, e que assim a malandragem do seu Zé Pilintra possa invadir o coração de cada um, fazendo o dia do amanhã ser sempre melhor. Gente, encontro vocês no próximo programa dessa próxima semana, falando um pouquinho mais sobre a malandragem, falando um pouquinho mais sobre essa entidade tão amada chamada Zé Pelintra, que é um amado padrinho, e aqui eu estou com uma homenagem a ele, que é um curso que foi desenvolvido, uma vivência de 12 horas, que no futuro bem próximo eu vou dizer para vocês quando nós teremos outra. Esse ano não tivemos ainda, mas logo no Instituto de Cura Beija-Flor teremos mais uma vivência do encontro do Reino Sagrado da Malandragem. Salve família! Então não esqueçam, entra lá no canal, se inscrevam, ative as notificações, compartilhem, clique, dê o like. Assim eu agradeço a vocês por mais um privilégio de estar na vida de vocês, mais um privilégio de ter podido entrar na casa de vocês, e que assim o nosso Senhor amado Oxalá possa iluminar e abençoar a vida de cada um. House família, te espero no próximo encontro.